Olá, amigos que nos acompanham no canal Fake Online. Mais uma vez aqui com vocês, nessa oportunidade ímpar de refletir no convite de Jesus. Convite específico que acontece através das suas parábolas, que são essas pequenas histórias, cujo fundo moral é enorme, né? Histórias atemporais que podem ser aplicadas em qualquer momento da nossa história, da nossa vida. Mas antes de começarmos a refletir sobre essa parábola de Jesus, eu vou convidá-los a uma prece. Momento da gente se religar, energizar, a gente trazer essa energia para a potência máxima. Então, aqueles que puderem fechar os olhos, que o fechem. Aqueles que estiverem na sua caminhada, que busquem concentrar nesse movimento da vida. Mas não fechem os olhos. Então, vamos lá. Buscando respirar profundamente. Expirar para agradecer. Queridos amigos espirituais da nossa amada Casa Fake, uma vez mais nos encontramos aqui, cujo objetivo está em refletir no convite amoroso do nosso Mestre Jesus. Rogamos a permissão de todos vós e, sobretudo, a permissão do Pai Criador, para bem intuirmos as sábias palavras que o Mestre nos legou. Que sejamos envolvidos no perfume do Teu amor, Pai, e que a Tua permissão guie as nossas palavras para que toquem corações e mentes a partir desse momento. Porque nisso cremos, iniciamos esse encontro. Somos muito gratos a Deus. E agradecemos, amigos, a oportunidade sempre bendita de estarmos aqui, nesse formato das nossas videopalestras, já que o momento não comporta o presencial. E é com alegria que podemos também fazer este momento tão desafiador, eu diria, para muitos de nós, passar por esse momento, não é verdade? Bom, hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira infrutífera. Ela está lá em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Então, por gentileza, me acompanhe. Dizia esta parábola: alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ao vir procurar fruto nela, não encontrou. Disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira, e não encontro. Corta, porque ainda ocupa inutilmente a terra? Em resposta, ele lhe disse: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir, bem, caso contrário, a cortarás. Essa pequena história, ela está somente no Evangelho de Lucas. E nesse capítulo, o evangelista recorda uma lição preciosa, na qual o mestre estava falando sobre julgamento e arrependimento. Ele falava isso a todos os que o seguiam, a multidão costumeira que o seguia, observando seus passos, absorvendo as suas palavras, tentando entender um pouco daquele convite tão diferente, motivador, porém bem diferente. E em meio aos exemplos, uma forma didática de Jesus, né, de trabalhar esse conteúdo, ele contou essa pequena história, essa parábola, para elucidar, fazer entender de uma forma mais simples o que ele estava transmitindo. Encontramos várias referências no Evangelho comparando a criatura humana a uma árvore. Então a árvore, ela traz esse simbólico. A gente tem lá em Mateus, por exemplo, conhece-se a árvore pelos frutos, né? Temos em Salmo 1, ele será uma árvore plantada junto a ribeiros. Em Provérbios, o fruto do justo é a árvore da vida. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero reforçar que o Evangelho, ele traz muito do simbólico. Assim como a vinha, que já falamos em outro momento, em outro encontro,
né, que tem esse caráter simbólico, a árvore ela traz de uma forma geral esse simbólico. E se seguirmos pelo simbólico, algumas reflexões começam a surgir. Vamos lá. Naqueles tempos de Jesus, figueiras elas eram plantadas junto às vinhas. A vinha era a produção principal. A mesa do judeu, de qualquer classe social, tinha lá o vinho presente. Então, os vinhos, os grandes vinhedos, eles eram uma cultura muito comum. E as árvores eram presença também lá. Então, a gente tinha a árvore das uvas, né? E em meio aos vinhedos, havia um costume, na verdade, de se plantar, parece, figos também. Então a gente encontra o quê? A gente encontra uma figueira plantada lá na vinha. E aí Jesus começa essa pequena história, essa parábola, usando como personagem principal alguém. Ele é o protagonista dessa nossa história. Uma vez mais, o personagem principal da história de Jesus está sem nenhuma identificação, está sem sobrenome. Simplesmente alguém. Então, alguém tinha uma figueira plantada em uma vinha e, ao procurar fruto nela, não encontrou. Eu penso que quando Jesus ele não caracteriza, ele não identifica o protagonista, me leva a pensar que ele se refere a qualquer um de nós, em qualquer lugar ou tempo histórico, alguém. E é fato que estamos em busca. Buscamos os frutos da nossa árvore. E não buscamos qualquer fruto, não é? Porque é o nosso fruto, da nossa árvore. Buscamos o fruto de nós próprios. E nesse ponto, temos algo que chama a atenção também. Porque na parábola estamos em um vinhedo buscando por figos. Não estamos buscando por uvas, buscamos por figo. Isso me leva a pensar que nós não estamos buscando o óbvio. O fruto de nós próprios não é o óbvio, mas é aquilo que deveria estar lá, mas não é comum, não é o objeto principal, não é algo que salta aos olhos. Se perguntamos a uma pessoa, o que você busca em uma consulta médica, por exemplo? Ela poderia responder, eu quero entender o meu mal-estar físico, quero me livrar do que me incomoda, quero me livrar da dor, ou vou ao médico preventivamente, o que seria muito bom e é bem importante, não é? Enfim, várias são as questões que nos levam ao médico, mas independente do que leva a pessoa a buscar por um atendimento profissional, o equilíbrio, quer seja emocional, mental ou físico, é algo esperado, como um produto dessa busca. Não é o que está em primeiro plano, não é a queixa principal. Não se chega no médico e diz assim, eu estou aqui buscando o meu bem-estar físico, estou aqui buscando o meu equilíbrio. Geralmente a gente diz que está buscando resolver uma dor, um incômodo, ou então eu quero ver como é que estão as minhas taxas, eu quero saber como é que as coisas estão acontecendo. Não é bem por aí? Então, o fruto que buscamos e que nem percebemos ou nomeamos, ou seja, buscar o figo em meio às parreiras, é o que a gente busca. Algo que não está em primeiro plano, algo que não está aparente e que muitas vezes a gente nem sabe o que é, mas buscamos sim. Então voltamos lá à nossa figueira. Bom, alguém disse ao vinhateiro, há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não encontro. E nesse ponto eu penso que o dono da figueira não é o proprietário do vinhedo, não é? Essa é, digamos, a sabedoria de Jesus a nos apresentar uma história para refletir. Vejam, o dono da figueira não é o proprietário do vinhedo. O proprietário do vinhedo é um personagem que não tem absolutamente qualquer ligação com a árvore. Ele não tem nenhum envolvimento com aquela árvore. E por isso a resposta dele foi tão automática. Corta.
Por que ainda ocupa inutilmente a terra? Aqui eu recordo do trabalho social que fazemos nesta casa. O trabalho é voltado para gestantes e mãezinhas de qualquer classe social, porque ele funciona à semelhança de um curso para gestantes. No entanto, a grande maioria dessas mãezinhas que procuram o projeto social vem de um grupo economicamente empobrecido. São moradoras da comunidade, residentes muitas vezes em barracos à beira do rio, mães solteiras e muitas bem jovens, 13, 14 anos, 15. Inúmeras vezes eu ouvi de pessoas não ligadas ao trabalho social, ou aquelas que iniciam no trabalho voluntário, né, que iniciam no conhecimento desse grupo, né, alguns questionamentos, alguns pensamentos, não por maldade, mas que dão conta do que pensam, de como olham para a vida e como olham para esse grupo. E elas falam coisas do tipo, como são irresponsáveis, né? Não tem dinheiro para comer, mas ainda colocam filhos no mundo. Ou tem uma outra frase que é muito comum, né? Ficam grávidas para receber o Bolsa Família. Hoje está em torno de R$370 um Bolsa Família. Isso é suficiente para dar conta dos cuidados necessários para a criação de uma criança? Essa é uma pergunta que fica. Porque eu não acredito nisso. E esse capítulo do Evangelho de Lucas aborda justamente o rápido julgamento que fazemos enquanto sociedade sobre as ações dos outros. Fazemos isso sem qualquer entendimento do que levou aquela pessoa, ou que levou aquelas pessoas a viverem aquela situação. Situação essa tão condenável no olhar dos julgadores. Eu penso que toda história tem seu contexto. Certo ou errado, não nos cabe julgar. Porque estamos distantes, porque aquela não é a nossa história. E eu digo a vocês que ao longo dos anos atuando junto a essas mães, eu me dei conta de que meus padrões morais precisavam ser ajustados. E é bom que a gente entenda que moral é o código de conduta social. É o que é aceito naquela cultura, naquele grupo social. Por isso que moral não é a mesma em toda parte do planeta. A moral se refere a um determinado grupo de normas, a determinadas condutas e que podem variar de acordo com o local ou tempo. O que é aceito aqui no Brasil como regra não é o mesmo, não será o mesmo aceito, por exemplo, em um país islâmico no que concerne ao tratamento à mulher, o vestuário, as suas relações, enfim, né? Como a mulher é vista num país islâmico e aqui no Brasil. Isso é a moral, a conduta moral. Não julgar precisa ter isso em sua base. O código moral daquela cultura. Olhar para aquelas histórias com os meus conteúdos não me habilita a entendê-las em profundidade. E ainda que algumas falas já possam parecer até coerentes, óbvias, né? Como por exemplo, porque essas mulheres não usam anticoncepcional, que é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. Ou porque as meninas de 13, 14, 15 anos engravidam. Onde estão esses pais que não veem isso? Tais questionamentos por si só não refletem a realidade da existência daquele grupo. Como são constituídos os seus valores, as suas histórias, seus traumas, de quais recursos emocionais aquelas mãezinhas dispõem, quais os exemplos elas vivenciaram. Por isso é que reforçamos que informação é muito diferente de conscientização. Vivemos em um mundo de múltiplas informações, porém informação não significa um saber construído, não. Sabedoria está atrelada à aquisição do conhecimento mais à prática, ou seja, entendimento, interiorização, vivência desse saber teórico.
Talvez por isso exista aquela frase que o sábio entende o ignorante. Porque o sábio é aquele que já viveu. Ele já caminhou sobre o cascalho da própria ignorância, das escolhas equivocadas. E por isso ele consegue entender. E Jesus, sabedor disso, sabedor da nossa ignorância, o quanto ignoramos certas verdades, certos fatos, né? O quanto não trabalhamos com a misericórdia, que é olhar para o outro, com esse acolhimento, com essa fraternidade. Porque ele entende o estado em que nos encontramos hoje, é que ele reforça a necessidade de acreditar, de dar mais uma chance, de dar mais uma oportunidade. Quando ele apresenta lá no final da parábola, não é? Esse é o grande convite dele. Senhor, deixai ainda este ano até que eu cave ao redor dela. Jogue adubo. E se produzir, ótimo. Mas se não produzir, aí você pode cortar. Mas vamos dar mais uma chance. Vamos tentar. Vamos ver o que está acontecendo ali. Vamos nos esforçar para isso. Para mudar essa situação. Mudar esse contexto. A gente não consegue. Mas podemos mudar a forma como eu vivo nele. Para que eu possa sair dessas algemas que me imobilizam, que me mantêm nessa cama de pregos, que não me ajudam a sair e buscar a minha felicidade, que não me permitem dar os frutos necessários. Jesus, ele pede ação. Não somente deixar as coisas acontecerem, é preciso mudar. Oferecer reais oportunidades. Isso é o que significa cavar ao redor e adubar. Não julgar o porquê daquela árvore e não dar frutos, e sim fazer tudo o que estiver ao alcance para que ela cumpra seu objetivo maior, dar os frutos. E é por isso que não me cabe julgar a nenhuma das mãezinhas que chegam ao projeto, e sim agradecer, porque cada uma delas, ainda que o desafio seja imenso e as histórias são do tipo que muitas vezes eu penso, eu não daria conta, eu não conseguiria. Mas elas não desistem. Elas não desistem de dar oportunidade àquele espírito de reencarnar. A doutrina espírita nos fala da importância da reencarnação, para dar sequência ao nosso aprendizado, para conquistarmos os valores, as virtudes, na experimentação, na convivência. E são elas as portas principais para que o espírito consiga chegar até nós. Nesses tempos de tamanha necessidade material, por conta do desemprego, das restrições resultantes da pandemia, é mais do que necessário dar essa chance, adubar o solo, acolher. Fica aqui uma pergunta para vocês. Como vocês estão adubando o solo das suas figueiras? Como? Falamos aqui sobre dar a oportunidade ao outro de cumprir o seu papel. E precisamos também dar a oportunidade a nós próprios de cumprirmos o nosso papel. Cumprir o nosso papel de frutificar, de se expandir, de viver, de ser, de caminhar na estrada da conversão e do testemunho, como eu já falei em uma outra videopalestra. Paulo, em Gálatas, ele nos fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, fé, mansidão. E para se produzir tais frutos, todos nós necessitamos do adubo, que no contexto da parábola eu vejo como oportunidade e motivação. Todos precisamos disso. Como estamos vivendo as oportunidades dessa encarnação?
como estamos motivando a nossa vida, nos motivando a cada dia para seguir e conquistar mais. Traçamos metas, objetivos? Quais são? Estamos saindo do lugar ou esperando que tudo aconteça, que tudo passe, para começarmos a realizar? O tempo vivido, a hora passada, já foi. Precisamos viver cada instante da forma mais intensa possível, valorizando cada um desses minutos para ser e viver no convite de Jesus, sendo pessoas melhores, produtivas, construindo novas oportunidades para nós e para o outro. Isso é o que podemos oferecer aos nossos companheiros de jornada, o nosso exemplo, o nosso trabalho, a melhora de nós próprios que contribui com a melhora dos outros a partir do exemplo. Estender a mão, apoiar, motivar, ajudar como Cirineu ajudou a Jesus, ajudar a carregar a cruz de cada um, sem desanimar. Isso não significa carregar a cruz do outro, significa apoiá-lo nesse percurso, auxiliá-lo da maneira que for possível a cada um, e cada um vai encontrar um meio de realizar isso. Então, para finalizar as reflexões desse encontro, eu escolhi compartilhar alguns trechos de um texto de Emmanuel, numa psicografia no livro Buscas e Acharás. É de 1976. E notem o quanto está atual, esse texto. O texto é Algo de Nós. Repetindo, ele está lá no livro Buscais e Acharás. Reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição, mas podes ser, onde estiveres, a escora de fé em que outros se apoiem. Surgem calamidades, entretanto, nada te impede ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Golpes de violência demonstram os desvarios de muitos companheiros da humanidade. Todavia, o conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço do reajuste. Labaredas de discórdia arrebentam, às vezes, nos melhores grupos sociais. No entanto, retém os necessários recursos de espírito a fim de restaurar a obra da união. Tribulações em família se destacam aqui e ali, com ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Muitos se inclinam para o ódio. Se quiseres, consegues personalizar a presença do amor. Há quem vibre favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação ao planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo em que nos achamos irmanados, com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. E há 35 anos, nós recebemos esse texto por Chico Xavier, que fala sobre tribulações, sim. Vivemos tempos de transformação, tempos de mudança. Porém, a nossa figueira está sempre sendo adubada por nosso querido amigo Jesus, que nos dá a chance, a oportunidade de darmos frutos. Mas para que isso aconteça, não basta o trabalho dele para conosco. É importante que possamos absorver desse adubo,
transformá-lo em energia para que os frutos apareçam. Essa é uma analogia, claro. Então, fazer da nossa vida um grande testemunho, trabalhar cada vez mais para viver um mundo melhor, para viver o mundo que gostaríamos que ele fosse. Ainda não é. Mas a partir do esforço de cada um de nós, muitas coisas boas podem acontecer. Nesse momento de grave crise que estamos atravessando, também podemos perceber o quanto a solidariedade se movimenta. Quantos estão falando sobre a necessidade de acolher o outro, quer seja com pão, com alimento, mas também com conforto, com acolhimento, emprestando o ouvido, as mãos e o coração para acolher a todos. A nossa casa tem um trabalho social que acontece. Hoje, são mais de 100 mãezinhas atendidas no nosso projeto social. Mais de 400 crianças que recebem o alimento que vem das mãos generosas de tantos voluntários. Para que a nossa obra continue, a misericórdia de cada um de vocês é fundamental. Então, vamos fazer frutificar, adubando cada vez mais o solo das nossas vidas, o solo das vidas daqueles que estão caminhando conosco nessa encarnação. Ainda que não os conheçamos, ainda que não sejam da nossa parentela, mas são irmãos, conforme Jesus nos disse, irmãos de caminhada. Assim eu termino o nosso encontro, a nossa reflexão de hoje. Vamos então, em prece, agradecer por esta oportunidade. Queridos amigos, amigos espirituais, ceareiros, samaritanos, Jesus amado Mestre querido, nesse momento agradecemos a Ti pela inspiração bendita e sobretudo agradecemos a permissão do Pai que nos concede a oportunidade de estarmos aqui, juntos, irmanados, corações e mentes, refletindo nesse convite misericordioso. Rogamos luz e proteção para todos aqueles que nos ouvem, para todos os seus familiares, para todos os irmãos de caminhada que vivem na superação dos desafios desta encarnação. Também rogamos pela proteção e amparo para os nossos irmãos que do outro lado da vida estão, para que consigam realizar as mudanças necessárias e viver em plenitude na sua proposta de espíritos imortais. Assim é que felizes e muito gratos pedimos o encerramento de mais essa oportunidade de encontro. Estamos juntos, graças a Deus. Agradeço a todos vocês que nos seguem nesse nosso canal, no canal Fake Online, aqueles que dão like, aqueles que postam os seus comentários, aqueles que divulgam, assim como agradecemos imensamente a todos aqueles também que apoiam a nossa casa, fazendo as suas contribuições para que a nossa obra cresça, tanto a obra social quanto a nossa casa Fake, porque sem a ajuda de vocês, nós não conseguiríamos chegar até aqui. E assim, vamos ampliando a nossa rede de amor e respeito por essa vida bendita. Muito obrigado a todos pela paciência e pelo tempo. Que fiquem com Deus.